Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Nessa manhã preciosa que Deus preparou para nós vamos continuar nossa série de estudos sobre o livro dos Salmos. Estamos hoje no Salmo 35, a segunda parte desse Salmo. A primeira você pode assistir aqui nos nossos vídeos, se chama Anjo do Senhor. E agora, na segunda parte, vamos continuar a partir do versículo 7 do Salmo de número 35. É um salmo cujo título é Castigo dos Adversários. Adversários de quem? Adversários do povo de Deus, dos filhos de Deus, aqueles que se levantam contra nós e de alguma maneira tentam nos prejudicar, nos matar, são usados pelo diabo para tentar de alguma maneira roubar, matar e destruir. Mas pela graça de Deus triunfaremos sobre os nossos inimigos espirituais e também humanos. Muitas vezes o diabo usa seres humanos para se levantarem contra nós. Mas qual deve ser a atitude do cristão? Como é que eu e você temos que nos portar diante de alguém ou algo que se levanta contra nós? É o que nós estamos vendo nesse lindo Salmo de número 35. Então vamos juntos, mergulhar nas Escrituras para aprendermos mais da palavra de Deus. A Bíblia diz no versículo 7, pois sem causa me tramaram laços, sem causa abriram cova para a minha vida. Então nós vemos aqui duas palavras, laços e covas. Laços no sentido de que o diabo muitas vezes vai mandar pessoas para tentar nos lacear, para tentar nos embaraçar, para tentar prejudicar a gente através de algum fato, de uma circunstância, de um problema ou de uma situação. Saia de todo embaraço, saia de todo pecado, saia, não deixe ninguém te enredar, não deixe ninguém te enlaçar. Porque Deus quer fazer com que você seja livre, liberto de todo o mal. Muito menos entre na cova que abrirem para você. Esse é o intento de Satanás. Roubar, matar e destruir. Mas olha o que diz o versículo 8. Venha sobre o inimigo a destruição, quando ele menos pensar. E prendam-no os laços que tramou ocultamente. Caiam deles para a sua própria ruína. O que Deus está falando aqui? Se nós ficarmos firmes na fé, obedecendo a palavra de Deus, reagindo conforme nos ensina a Bíblia Sagrada, Deus vai fazer com que o inimigo caia na cova que ele mesmo fez para nós. Deus vai fazer com que o inimigo se enlace no laço que ocultamente ele tramou contra nós. E é assim que acontece, né? É a lei da semeadura. Se você ou alguém tramar o mal contra outra pessoa, esse próprio mal vai voltar-se contra ela. A lei da semeadura, tudo aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Se eu faço o bem, colherei o bem. Se eu faço o mal, colherei o próprio mal que eu estou semeando na vida dos outros. Então, faça uma escolha, querido. Não fique do lado do mal. Não fique do lado do injusto, do enganoso, do perverso, porque senão você vai se dar muito mal. Olha o que diz o versículo 9. E a minha alma se regozijará no Senhor e se deleitará na sua salvação. Em outras palavras, que a tua alegria seja o Senhor, que a tua confiança esteja posta no Senhor, porque é Ele quem promoverá a sua libertação, a sua restauração. É Ele quem te fará triunfar sobre os seus inimigos. E o seu coração, a sua confiança não deve estar em você, na sua destreza, nas suas capacidades, mas sim na salvação. Eu me deleitarei no Salvador. Eu me regozijarei no Senhor. O Senhor é a alegria da minha vida. Ele é a minha força, o meu refúgio, o meu socorro bem presente em tempos de angústia, é o que diz o salmista, e é nele que nós devemos confiar. Ele é o nosso justo juiz, ele é o nosso vingador. Nós não precisamos nos vingar, nem retalhar, nem pagar o mal com o mal. Pelo contrário, a mim pertence a vingança, diz o Senhor, eu retribuirei. É o que nos ensina Romanos 12, nos últimos versículos ali de Romanos 12, Deus fala através do apóstolo Paulo dessa maneira. Deus é o nosso juiz e Deus é o nosso vingador. Versículo 10. Todos os meus ossos dirão: Senhor, quem contigo se assemelha? Pois livras o aflito daquele que é demais forte para ele, o mísero e o necessitado dos seus extorsionários. Sempre haverá pessoas para tentar nos enganar,
nos extorquir, nos lesar, né? Principalmente quando a pessoa às vezes é muito boa, às vezes até inocente, ingênua, não tem muito discernimento, muitas vezes é embaraçado, é roubado, é enganado. Esses dias tentaram fazer uma extorsão até aqui na igreja, ligaram prometendo coisas, né? E coisas esquisitas, fizeram até uma extorsão, tentaram fazer uma extorsão contra nós. Imagina, se os homens maus tentam enganar até as igrejas, até, né, as pessoas que estão fazendo bem a outras pessoas, isso vê o índice de maldade do que a Bíblia está chamando aqui de extorsionários. Mas Deus é a força, Deus livra aquele que é aflito, aquele que é mísero, aquele que é necessitado. O Senhor é quem nos guarda, quem nos livra. É claro que devemos crescer em conhecimento, em graça, em sabedoria, para sermos lesados o mínimo possível, né? E dentro desse lesar, se caso isso aconteça, Deus será o nosso juiz, Deus será o nosso vingador. Com quem se assemelha esse Deus? Esse Deus tremendo, esse Deus que julga a causa do órfão, é juiz das viúvas, é aquele que ajuda o aflito, aquele que ampara o necessitado, é aquele que faz com que o solitário habite em família, mas aquele que é rebelde, a Bíblia diz, terá a maldição da sequidão, da desgraça, da miséria, da devastação, pelo mal que ele mesmo fez, a famosa lei da semeadura que nós estamos falando aqui para os irmãos. Versículo 11, levantaram-se as iníquas testemunhas e me arguem de coisas que eu não sei. O salmista estava sofrendo aqui uma espécie de perseguição. No versículo 12, pagam-me o mal pelo bem, que é a desolação para a minha alma. Então ele estava sofrendo isso. Ele estava fazendo bem aqui, Davi, o grande rei Davi, o estadista, o rei, o governante de Israel, um dos maiores reis que Israel teve, estava fazendo bem, estava ajudando, estava de alguma maneira, promovendo bem para as pessoas, para o seu estado, para Israel, às vezes até ajudando outras nações ao redor, e depois ficava descobrindo que as nações ao seu redor, os seus inimigos, se levantavam contra eles. E é o que acontece conosco também no nosso dia a dia. Muitas vezes ajudamos pessoas, de alguma maneira Deus nos usa para abençoar alguém, e sempre haverá corações ingratos, corações iníquos, corações que não reconhecem os bons feitos, as boas obras dos filhos de Deus, e que mesmo nós fazendo bem, levaremos muitas vezes apunhaladas nas costas, traições, decepções, frustrações. É o que Davi estava passando aqui. Isso, infelizmente, acontece. Muitas vezes as maiores feridas são feitas nos maiores afetos. Relações muitas vezes nos machucam, nos ferem, mas não desista das pessoas. Sempre haverão pessoas boas e pessoas más. Perdoe aqueles que te fizeram mal. Entregue aquela situação diante do Senhor, porque Deus será o seu justo juiz, o seu vingador. Deus vai cobrar aqueles que fizeram mal contra você. É o que nós estamos vendo aqui no salmista. Versículo 13, Salmo 35, versículo 13. Quanto a mim, porém, estando eles enfermos, as minhas vestes eram pano de saco, e eu afligia minha alma com jejum, e em oração me reclinava sobre o peito. Então, o salmista está dizendo, enquanto eles estavam ali enfermos, ou seja, muitas vezes as pessoas, quando passam por dificuldades, nós vamos orar, nós vamos nos quebrantar diante de Deus, nós vamos interceder em favor daquelas pessoas, e mesmo assim, lá na frente, às vezes, um ou outro vai se levantar contra nós. Mesmo quando nos humilhamos, afligimos, jejuamos, nos humilhamos, nos quebrantamos, que é o símbolo aqui do pano de saco, era uma vestimenta de quebrantamento, de humildade naquela época. Quando nós orávamos em favor de pessoas, muitas vezes essas pessoas ingratas, insatisfeitas, mal resolvidas, muitas vezes vão se levantar contra nós. Mas fique tranquilo, você está fazendo bem, você está fazendo aquilo que é correto, você está exercendo compaixão, misericórdia, está de alguma maneira exercendo empatia, clamor, oração, intercessão, petição em favor de alguém. Deus está vendo. Deus está vendo.
Versículo 14: portava-me como se eles fossem meus amigos e meus irmãos, andava curvado de luto, como quem chora por sua mãe. Então nós vemos aqui que o salmista fez aquilo que devia ser feito. Tratava bem, era educado, tratava como amigo, como irmão, né? Chorava como uma mãe chora pelos seus filhos, né? E é assim mesmo, é assim que nós temos que tratar as pessoas, temos que clamar, temos que nos quebrantar diante do Senhor. Quando, porém, tropecei, eles se alegraram e se reuniram-se contra mim, os abjetos que eu não conhecia, dilaceraram-me sem tréguas. Ou seja, a frustração, a decepção aqui de Davi é que por mais que ele havia chorado, quebrantado, tratado bem, todas essas pessoas muitas vezes ficava sabendo que alguns tramavam contra ele, dilaceravam, né, aqui com palavras, sem tréguas, difamavam, caluniavam, fofocavam, maltratavam, torciam, né, contra a queda do rei Davi aqui. E sempre haverá pessoas maldosas, pessoas vis, né, abjetos. A palavra aqui na Bíblia é abjetos, ou seja, corrompidos, poluídos, sujos, imundos. O coração, as atitudes dele só revelam um coração detonado, destruído, corrompido, poluído pelo mal e pela maldade. Mas nós seremos diferentes, somos do Senhor. Pratique o bem sempre. Faça, ore por pessoas, interceda em favor dos outros. Faça o bem. Não importa se os outros fizerem mal contra você. Você está do lado do bem. Você será uma pessoa bondosa, maravilhosa, assim como é o Senhor. E o tempo provará os corações, quem são os verdadeiros amigos, quem são os verdadeiros irmãos, quem vale a pena investirmos em intimidade, em comunhão, e quem realmente temos que deixar para lá, para que sejam tratados pelo justo juízo vingador, que é o nosso Senhor. Que Deus abençoe sua vida, o seu coração. Aprenda, através da palavra de Deus, como se portar diante dos desafios da vida. É o que nós aprendemos através do livro de Salmos, princípios valorosos para o nosso dia a dia, princípios cristãos, para aprendermos a sermos gestores de pessoas, a lidarmos com o outro, assim como Deus espera que lidemos, fazendo sempre o bem e amando até mesmo aqueles que se tornarem os nossos inimigos, porque o nosso Deus é fiel e cuidará de nós em todo o tempo e em todo o lugar. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. Aqui debaixo, no link de descrição, ficará à sua disposição as nossas redes sociais, o nosso site com artigos, vídeos, áudios, cursos online de graça para você. E se você quiser contribuir, se levantar como um cooperador fiel nessa obra linda de pregação do Evangelho, cuidado de vidas, ministério pastoral, propagação da causa de Cristo, o Evangelho de Jesus, você pode colaborar conosco com as informações, a chave Pix, todas as informações e contas bancárias que estão aqui abaixo à sua disposição. Se levante, seja um cooperador fiel. Entre conosco nessa causa da pregação do Evangelho e do cuidado das almas, das vidas. Lembre-se, uma vida vale mais do que todos os tesouros dessa terra. Então se engaje conosco nessa obra linda do Senhor. E vem estar conosco nessa quarta-feira às 20 horas e nesse domingo às 9 horas da manhã e às 19 teremos um seminário tremendo sobre o mundo espiritual. Estaremos tratando sobre anjos, demônios e Satanás, sobre o mundo espiritual. Se eu fosse você, não perderia. Domingo de manhã às 9 horas e domingo à noite às 19 horas, o pastor Irã Góes, diretor do seminário Cetel, lá de Campo Mourão, estará ministrando conosco a palavra de Deus na Igreja Casa na Rocha, Dr. Camargo 4555, em Umuarama, Paraná. Deus nos abençoe, um abração, beijão, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre você. Estamos orando por você todos os dias. Deus te abençoe, deixe seus comentários aqui abaixo, que Deus dê graça e capacite você em todas as coisas.